Porque algumas dores parecem não ter fim na vida. Algumas pessoas parecem viver livremente e outras já carregam seus grandes problemas. Senta aqui e vamos conversar enquanto eu faço uma pequena viagem e eu tenho certeza que você vai aproveitar, porque esta viagem é cheia de dores. Não a minha, mas a nossa, a sua. E essas dores, elas ficam por tempos diferentes. Agora por quê, né? Eu fiquei me questionando por que disso. Cada dor representa uma intensidade de um nível diferente de aprendizado que você precisa. A vida ela vai ensinar e ela ensina por meio dessas passagens. Quanto mais prestarmos atenção nessas dores, mais iremos aprender aquilo que nós mais precisamos para sairmos delas. Agora, tem até outro vídeo que eu gravei falando sobre isso, a gente fica muito focado no problema e esquece do aprendizado. E tem dores que elas vão durar o tempo suficiente para o aprendizado acontecer. Existem dores que elas durarão talvez a eternidade. Esta eternidade aqui na Terra, e outras já durarão pouco tempo. Agora o fato é, tudo passa. Isso também passa. E Chico Xavier, ele trouxe isso de uma forma deslumbrante, com a sua leveza. Adoro, amo ouvir Chico Xavier pela forma como ele traz sobre a leveza da vida com a consciência. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, e responsabilidade não significa culpa. É bem diferente. A responsabilidade de como você vai encarar, muitas vezes, a dor causada por alguém que te fez mal. Quanto mais você renegar essa pessoa, quanto mais você odiar, quanto mais você deixar de lado aquele aprendizado que surge por meio dessa experiência negativa, mais vai doer, adivinha em quem? Em você. A gente fica chateado, né, quando alguém nos faz mal. Normal, seres humanos, imagina se não. Mas toda vez que a gente lembra daquela situação, daquela dor, daquele trauma, daquele momento, daquela pessoa, ainda que a nossa mente tente fugir daquilo para não ficar lembrando constantemente, ainda assim surge a dor. Porque o inconsciente também fala, e muitas vezes a dor ela vem em forma de uma doença, em forma de um processo de psicossomatização, quase que não sai a palavra, e é justamente exemplos, alertas, detalhes, situações para a gente ficar mais atento. Porque, olha só, quando eu não elaboro essa dor, quando eu não processo isso, quando eu não encaro esse meu problema, ele vai doer em mim. Eu vou continuar sendo a pessoa que vai sofrer com isso. Então, se eu não encaro isso, vai ser pior. E aí o problema vai levar mais tempo para ir embora. Veja bem, você terminou um relacionamento, teve uma traição, alguém passou a perna em você no trabalho, alguém tentou puxar seu tapete, alguém roubou sua ideia, alguém tentou ser melhor do que você, seja o que for. Aquilo doeu, né? Dói, talvez esteja doendo agora. Mas enquanto você se lembrar disso, vai doer mais. Então a responsabilidade de esquecer, ela é sua. A outra pessoa fez o que ela podia fazer, do jeito que ela podia fazer, no momento que ela podia fazer. A gente espera demais dos outros. Nós esperamos muito, temos muita expectativa. Quando na verdade o certo seria ter perspectiva, que é olhar e perceber os problemas, as situações, as pessoas, e muitas vezes a gente tem essa intuição. Não bateu, né? O santo não bateu, mas às vezes a gente ainda tenta se aproximar, a gente ainda tenta arriscar, a gente é teimoso. Só que essa teimosia, em algum momento, ela vem cobrar o preço dela. Ela vem cobrar o preço e a gente aceita. Às vezes numa amizade, num casamento, às vezes num trabalho, numa situação. E quando ela vem, ela cobra o preço, a gente até se culpa, em grande parte das vezes. Só que
essa culpa, ela também não deve existir. Por quê? Porque eu criei expectativa. Então eu criei expectativa. É a minha responsabilidade, não é a minha culpa. Eu criei expectativa sobre alguém, sobre alguma situação. Nós muitas vezes nos apaixonamos por aquilo que nós inventamos das pessoas. A nossa mente, ela vai vagando pela expectativa, algo que eu criei sobre aquilo que eu inventei da pessoa. A psicanálise explica muito bem isso. Só que a perspectiva, que é olhar para as possibilidades reais das situações, ela não é tão confortável, né? A perspectiva é você realmente encarar as coisas como elas são, e aí a gente foge. E quanto mais a gente foge, mais a gente apanha, mais a gente leva paulada, porrada, e parece que os problemas nunca acabam, eles só aumentam. Já viu aquela expressão que se algo de ruim for acontecer, vai acontecer na pior hora, no pior momento da sua vida? É porque você, caso esteja passando por isso, você está permitindo que isso aconteça. Kleber, mas como assim? Não permito nada. Deu uma gaguejada aqui. A gente permite sim. A gente permite quando a gente tem a responsabilidade de permitir que outra pessoa veio para a nossa vida. Sabe aquelas pessoas que passam a perna na gente? Olha que eu demorei 5 grandes golpes para entender isso. De permitir que pessoas que não tinham a mesma sintonia que eu, a mesma fé, a mesma crença. Eu não estou falando de religião não, mas nós permitimos que pessoas que não tenham valores parecidos com os nossos, muitas vezes, estejam próximas de nós, ou por um interesse, por uma situação que é cômoda para nós. Então sim, nós somos os responsáveis. Ninguém te obrigou a casar com a pessoa que você casou. Ninguém te obrigou a morar onde você está morando. Ninguém te obrigou a estar perto dessas pessoas. Eu, como empresário, levei golpes de vários funcionários. Ninguém me obrigou a contratar essas pessoas. Eu, inclusive, sabia que deveria demiti-los. Só que ainda assim eu acreditava nas pessoas. Acreditava, tinha fé, tinha esperança, queria mudar o mundo, ajudar todo mundo. Mas essas pessoas já davam sinais. Bom, problemas iam se acumulando por conta das minhas escolhas. Então a responsabilidade era minha. Quando tudo ruiu, eu perdi tudo, empresas, relacionamentos. Eu perdi a vida que eu tinha, que inclusive depois eu recuperei, não aquela vida, mas eu tive um recomeço, e aí eu entendi que aquilo só estava me tirando de onde eu estava, para que eu pudesse aprender coisas novas para ter uma vida ainda melhor. Vou contar sobre isso aqui no canal. Se inscreva já para você ver os próximos capítulos. Mas quando eu percebi tudo aquilo estava no meio de um bolo, mas eu percebi que a responsabilidade era minha. Eu tive que abraçar essa responsabilidade. Eu não fiz, porque eu não conseguia naquele momento. Eu não tinha maturidade que eu tenho hoje, não tinha expertise que eu tenho hoje. E o que também não significa que eu não possa cair em novas situações. Mas aquilo ensinou algo. E quando eu parei para aprender com aquilo, quando aquilo de fato me ensinou e eu vi aquele ensinamento, foi justamente onde a dor cessou. Onde os problemas daquele âmbito pararam. Onde tudo aquilo que antes eu questionava por que está acontecendo, tudo aquilo passou a se tornar um uau, que baita aprendizado que eu tive. Só que eu tive que justamente deixar de questionar a dor e passar a olhar de uma outra forma. Questionar o aprendizado. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Quando você encara o problema, ele tem um tamanho diferente. Mas encarar buscando o aprendizado. Quando você apenas deixa ele de lado, ele vai continuar te machucando, te cutucando. Aquela ferida que não cicatriza, ela vai doer ainda mais e você vai sofrer ainda mais. Então limpa essa ferida. Procura ajuda, procura terapia, procura evoluir, porque você aprendeu. Se alguém fez algo com você, é um problema daquela pessoa, não é um problema seu. É aquela pessoa que precisa passar por regeneração,
aquela pessoa que precisa passar pela evolução que você também está passando hoje. E que talvez ela nem vai passar por isso nessa vida. Então também nem adianta ficar chateado, chateada, reclamando, querendo que a pessoa morra. Isso é pior para você. Enquanto você quiser que a outra pessoa morra, que a outra pessoa passe pelo sofrimento que você também está passando, ali você ainda continua alimentando essa dor. Por mais que você diga que não, mas você continua alimentando. E você é uma pessoa que já está passando por um problema, né? Não precisa mais de dois, não. Só deixa o outro problema ir embora, abre a mão e solta, deixa fluir, que a sua vida vai ser feliz de novo. Eu passei por uma situação onde por 2 vezes consecutivas eu tentei tirar minha própria vida pulando do prédio, do 20º andar do meu apartamento. Anjos vieram e me resgataram naquele momento. Bons espíritos vieram e seguraram para que isso não acontecesse. Para que hoje eu pudesse estar falando aqui para você que eu não sei nem quem você é. Não faço ideia. Mas eu sei que é uma pessoa que precisa ouvir isso. Nada é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é justamente porque você merecia ouvir. Então escuta aqui o Clebinho, vai. Escuta. Porque tem ensinamento. E eu espero que esse vídeo e outros aqui do canal também te ajude, porque o objetivo de fazer esse canal foi justamente para poder trazer uma mensagem para você, para te ajudar. E aí eu aproveito as minhas idas e vindas do trabalho para gravar aqui os vídeos onde eu trago essas pílulas, essas dicas aqui. Então se te ajudou também, faz o seguinte, compartilhe com mais pessoas para ajudar mais pessoas também. Fico por aqui. Tchau, tchau.